Olá, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje a gente, como tinha planejado, desejado no coração, conversar sobre o Evangelho de uma forma simples e direta, para que fosse de fácil entendimento e pudesse ajudar pessoas a se aproximar da palavra de Deus, do próprio Deus, né, da comunhão com Deus, e ver que isso, na verdade, é um ganho, né, para a vida, é uma mudança de vida, com certeza para muito melhor. Eu quero, primeiramente, aqui explicar o meu tema de hoje, a Bíblia, né? Porque a Bíblia, se eu vou falar do Evangelho, a minha proposta é o Evangelho simples. Acontece que, como nós vamos falar do Evangelho, dos Evangelhos, ou, enfim, para mim a Bíblia toda é um Evangelho, né? Porque ela fala de Cristo. Mas como nós vamos falar de um assunto ligado diretamente à Bíblia, eu gostaria de começar falando da Bíblia. Veja bem, eu vou falar da Bíblia hoje. Então eu não vou falar sobre o texto bíblico, eu vou falar da Bíblia, desse livro. Né? Desse livro que... essa aqui é bonita, né? Essa aqui é bem diferente. Mas enfim, eu quero primeiro esclarecer algumas coisas a respeito desse livro, da Bíblia, porque vai ser o nosso manual para o Evangelho, né? Enfim, para tudo que vamos fazer aqui, e esperamos fazer isso com simplicidade. Então, acredito que o ponto de partida seja entender alguma coisa, bem assim, né? Não vamos nos aprofundar muito, porque a proposta aqui é de 40 minutos, não é de ficar muito tempo. Mas deixo aberto, como já disse, para perguntas, né? Com certeza elas virão, com certeza as perguntas virão, surgirão no seu coração, e a gente quer, de alguma forma, né, ajudar você a entender, tirar essas dúvidas e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero ir aqui direto ao ponto. Hoje, então, vamos chamar assim, lição 1, a Bíblia. Primeira coisa que eu quero propor aqui é assim, o que é a Bíblia? Para mim, a Bíblia é a carta de Deus endereçada aos homens, confirmada por Jesus e selada pelo Espírito Santo. E ela tem uma finalidade, ela tem um fim: guiar o homem nesse mundo de incertezas e manter com esse homem uma comunhão íntima, sincera e profunda. Teologicamente, esse conhecimento de Deus se dá de duas formas: conhecimento das Escrituras. Deus se faz conhecer através, primeiro, de uma revelação geral. Como é que é essa revelação? Bom, peraí. Teologicamente, esse conhecimento de Deus, a Bíblia, ela traz conhecimento de Deus, tá? Esse conhecimento ele acontece de duas formas. Número 1, revelação geral ou natural, que é para todo mundo, para toda a humanidade, e revelação especial. Na revelação geral ou natural, Deus se faz conhecido através da natureza. Por exemplo, veja, por exemplo, para a gente começar aqui, o funcionamento harmônico do nosso planeta, da Terra, da vida na Terra. Se você observar,
para o mundo continuar existindo, milhões de coisas precisam acontecer e com perfeição, com sintonia, né? Todas milimetricamente ajustadas, elas precisam acontecer, precisam dar certo. E a gente sabe que fazer coisas dar certo é praticamente impossível para nós. Porque a gente planeja, por exemplo, bom, eu não quero ser redundante aqui, mas quem estava preparado, planejado de que haveria de acontecer uma pandemia mundial? Essa é uma prova de que a gente não tem controle para fazer coisas acontecerem simultaneamente, com perfeição, da maneira que a gente quer. Mas para a Terra continuar a ser o planeta Terra, onde existe vida e nós vivemos aqui, ou seja, onde tem vida, onde gera vida, muitas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, com sintonia e com perfeição. Por exemplo, a Lua. A Lua tem uma influência principalmente nas marés. E quem vive litoral, essas regiões, quem é pescador, sabe a influência da Lua nisso tudo. Por exemplo, à noite a maré sobe. Então, quem está embarcado aí sabe que, né, de repente, se embarcou em um ponto, aquele ponto que embarcou provavelmente não vai estar aparecendo à noite, porque ele vai estar submerso, tá? E isso graças à influência da Lua. O Sol, o que dizer do Sol? O Sol é responsável por iluminar a Terra, por gerar calor, né? Sem ele, a Terra iria congelar. A atmosfera. A atmosfera da Terra, ela desempenha uma tripla função. Número 1, ela mantém o oxigênio. Se não o oxigênio que as árvores produzem, né, tudo isso que a gente precisa para sobreviver, ele ia se evaporar no ar. Então a atmosfera, ela mantém o ar aqui para a gente poder respirar. Número 1. Graças à força da gravidade, né, que faz isso. Número 2, função, estou falando da atmosfera, mantém a temperatura. A atmosfera que faz que a temperatura não mude assim grandemente, numa mudança tão gigante, entre a variação do dia e noite. Tá? Então ela mantém um certo equilíbrio na temperatura. É uma das funções da atmosfera. E ela faz isso, uma das maneiras, filtrando os raios do Sol. Então os raios do Sol, eles vêm, ela absorve, a atmosfera absorve, e não rebate de volta, o que ocasionaria num calor maior, muito maior e insuportável para nós. Tá? Além disso, a terceira função da atmosfera é evitar que os meteoritos e outros corpos celestes soltos aí, vagando, né, na atmosfera terrestre, que, né, todos os dias, todo momento, eles estão vindo na direção, que eles não tenham consequências piores, né? Então, ao adentrar na atmosfera da Terra, os gases, tudo que tem ali formando essa atmosfera acaba, de alguma maneira, gerando uma combustão que queima esses meteoritos, esses corpos aí, mantendo a vinda aqui e a gente não tendo aí, né? Por exemplo, como a gente vê nos filmes de Hollywood, certo? Só para começar, o que dizer das estações do ano? As estações do ano são responsáveis pela renovação da vida. É necessário que as folhas de uma árvore, elas sequem e caiam para quê? Para produzir vida na terra, né? Para adubar a terra.
É necessário que esse tipo de coisa aconteça. E as estações do ano são responsáveis por essa renovação. Então tudo isso precisa funcionar com precisão milimétrica para não acontecer o pior. Já na revelação especial, Deus fala com o homem, tá? Isso que eu falei até agora é a revelação geral, natural, é Deus se revelando através da natureza, certo? E tudo isso está registrado nas Escrituras. E aí eu citei aí tudo que Deus criou de uma forma que faz a vida acontecer no nosso planeta de uma forma perfeita e espetacularmente milagrosa, né? Eu não sou cientista, mas eu já vi ótimos cientistas se dizerem assim, espantados em tudo isso, esse pouquinho que eu falei aqui, nos mínimos detalhes do que precisa acontecer para que tudo não vire o caos, né? Para que a vida continue na Terra. A segunda forma de Deus se revelar, uma é natural e é para todos, a segunda é uma revelação especial. Dentro dessa revelação especial, Deus fala com o homem. Isso no Antigo Testamento. Eu não vou discorrer sobre isso, porque faz parte do assunto aqui nosso de hoje. Mas eu quero deixar aqui uma síntese bíblica para você entender como é essa revelação especial, como ela acontece. Essa síntese está em Hebreus 1, 1 e 2, que diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tá? Então eu acredito que isso sintetiza o que é a revelação especial. É Deus se comunicando com o homem, comigo e com você. Deus fez isso no Antigo Testamento através dos profetas e hoje, para nós, Deus se revela através do seu Filho, através de Jesus Cristo. E como se dá isso? Através das Escrituras, né? O próprio Jesus disse que as Escrituras testificam dele, falam dele, certo? Então tá aí Hebreus 1:2, uma síntese de como acontece essa revelação especial de Deus para nós. Dito isso, eu vou entrar aqui em alguns assuntos. Hoje eu vou ficar com 3 assuntos. Poderia até ser mais, mas vai passar do tempo e eu não quero. Quero terminar no tempo. Tá? Primeiro, as divisões da Bíblia. As divisões da Bíblia são aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá aparecendo para vocês aí. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. Olha só aqui, quanta coisa. Bastante, né? E Novo Testamento. Certo? No Antigo Testamento, as divisões são as seguintes. De Gênesis, do comecinho lá, até o livro de Jó. Até o livro de Jó. De Gênesis até o livro de Jó. São livros históricos, onde conta a história, né? Principalmente do povo de Israel. E também dos seus inimigos, dos seus perseguidores, enfim. Gênesis a Jó são livros históricos. Aí, de Salmos até Cântico dos Cânticos, vamos ver aqui.
até Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Como alguém preferir. Então, recapitulando. De Gênesis a Jó, são livros históricos. De Salmos até Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, são livros proféticos e de sabedoria. Ou, aliás, poéticos e de sabedoria. De Salmos até Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. São livros poéticos e de sabedoria. Daí em diante, de Isaías até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, são livros proféticos, né, de profecias sobre o que ia acontecer no futuro. Tá? Aí a gente entra no Novo Testamento. O Novo Testamento, a divisão dele é os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Aí vem os evangelhos, eles são responsáveis, os evangelhos, eles são responsáveis por mostrar para nós o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a partida de Jesus. E também, aí já vai entrar em Atos, ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, tá? Então, basicamente, os evangelhos contêm o quê? A história do nascimento de Jesus, a vida de Jesus, como ele viveu, a morte dele, como foi, quem foi, por que foi, etc., a ressurreição e a partida de Jesus. Então, os 4 evangelhos falam especificamente da vida e obra de Jesus, certo? Na sequência vem o livro de Atos, que é um livro histórico, que ele narra as histórias do início da igreja, e na sequência, após o livro de Atos, segue-se as cartas, que vão de Romanos, livro de Romanos, até Judas, tá? Cartas, o conteúdo dessas cartas são conteúdos doutrinários e ensinamentos gerais, de forma gerais, né, para a vida, tá? Da igreja, da comunidade, da família, enfim, do trabalho, de todas as áreas da vida. Essas cartas falam sobre isso. E, por fim, o livro de Apocalipse de João, que são revelações do futuro. Veja que é diferente dos livros proféticos do Antigo Testamento. Os livros proféticos, eles apontavam para Jesus, eles mostravam que viria o Messias, etc. e tal. E o Apocalipse de João é a revelação final, né, da história humana aqui na Terra, certo? Então, basicamente, as divisões são essas. O segundo assunto que eu quero tratar aqui são as principais objeções que existem nas Escrituras. As principais objeções. Primeiro, eu vou colocar só 3 aqui, são muitas, né? Eu vou colocar 3. Primeiro, os agnósticos. Os agnósticos, eles não negam a realidade de Deus, mas eles negam a possibilidade de Deus se relacionar com o homem. Eles acreditam que Deus é somente transcendente, certo? Ou seja, ele está longe, né, de nós, então não é possível que a gente se comunique com ele, tenha contato com ele, muito menos comunhão, tá? Então, eles acreditam num Deus transcendente e não num Deus imanente. Deus, a Bíblia revela um Deus transcendente, sim, que ele transcende o entendimento, a nossa capacidade, isso é verdade. Mas ele também é imanente, ele se faz revelar, ele mesmo, né? Inclusive através das Escrituras, principalmente através das Escrituras.
Então, Deus, na concepção dos agnósticos, Deus até existe, mas ele está fora do nosso alcance. Ele está de longe, só observando, certo? E não interfere em nada e nem se comunica conosco, tá? Então ele é um Deus estático. É nesse Deus que eles acreditam, né, entre aspas, acreditam entre aspas, que esse Deus não existe. O Deus real, o Deus que a Bíblia nos revela, ele é sim um Deus transcendente que ultrapassa a nossa capacidade, inclusive de compreendê-lo, mas ele também é imanente, ele também se faz revelar. Ele é de Deus de longe, né? Porque ele transcende, mas ele também é imanente, ele é de perto. Ele também exala o seu perfume, o seu querer, a sua vontade. Enfim, ele nos deu o seu filho, né? Para que isso pudesse ser real. A segunda turma aí que também coloca uma objeção contra as escrituras são os culturas panteístas. Nessas culturas, Deus está em tudo, né? Eles ensinam que Deus está em tudo. E que nada acontece para fora de Deus, ou seja, Deus está, né, você já deve ter visto isso, numa barata, num sapo, enfim, em tudo que tem vida, né? Isso é contrário à Bíblia, porque a Bíblia afirma, revela para nós, mostra para nós um Deus pessoal, né? Então ele não tá na barata, num cachorro, num cavalo. Deus não está nisso. Isso é criação de Deus, tá? Mas na concepção deles, Deus está em tudo isso. E então, não é necessário que a gente busque Deus, porque Deus está em tudo. Então, basta você se relacionar com tudo, você está se relacionando com Deus. Na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, ela afirma, ela mostra para nós um Deus pessoal, distinto de tudo que existe no universo. Não existe nada igual a Deus no universo. E, além de ele ser único, distinto, pessoal, ele é superior a tudo. Como eu li lá vou ler de novo, em Hebreus 1:12, olha só, está dizendo que Deus, há muito tempo, falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas agora, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o Deus da Bíblia, ele não é compatível com o Deus panteísta, com os deuses do panteão, né? Que, como eles mesmos afirmam, Deus está em todo lugar, enfim, né? Tudo é Deus. Mas não, a Bíblia mostra para nós um Deus pessoal, distinto, ou seja, separado, diferente de tudo que existe no universo e superior a tudo. Não tem nada superior a Deus. Né? Esse é o relato bíblico, né? É o que a Bíblia nos revela acerca de Deus. E, por fim, das principais objeções que a gente enfrenta em relação à palavra de Deus, existem as religiões naturais ou filosóficas, né? Só um minutinho. Isso. Naturais ou filosóficas. Essas religiões, elas são focadas no misticismo, em fenômenos psíquicos, né? Em experiências pessoais, né? Pseudo-experiências pessoais. Elas rejeitam a possibilidade de uma revelação objetiva,
como essa, a palavra de Deus. Eles rejeitam e insistem, ou melhor, eles, vamos dizer, vou colocar dessa maneira, eles incentivam seus adeptos a procurar a divindade dentro de si mesmo. Olha que loucura. Dentro de si mesmo. E, consequentemente, desprezar a Bíblia, dando lugar ao quê? Quando alguém despreza a Bíblia, que é o livro da revelação de Deus para nós, o que acontece? A consequência é desprezar, primeiro, desprezar o desprezo da palavra, a Bíblia, como palavra de Deus, e isso dá lugar, e aí, como despreza a Bíblia, que é uma revelação objetiva, né, palpável, inclusive, a Bíblia vai dizer que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional. Não é para ser um culto, vamos ver o que a gente vai fazer. Não, tem que ser racional, pensado, tá? Então eles rejeitam tudo isso. E quando a gente rejeita a Bíblia, os escritos da Bíblia, o que acontece? No caso dessas religiões naturais ou filosóficas, eles dão lugar superior a sonhos, visões e vozes. Eles vivem atrás disso, de sonhos. O que quer dizer esse sonho? Visões, fulano teve visão, ciclano teve visão. Tem um outro ramo aí dos evangélicos que também gosta muito disso. Mas enfim, deixa pra lá. Então, o que está no centro para eles são sonhos, visões, vozes. A autoridade da Bíblia é substituída por pretensas experiências pessoais que fulano ciclano teve. Tem vários personagens na história aí, recente, tá? Que se disseram ter experiências extraordinárias, né? E aí criaram essas, vamos dizer, religiões naturais, filosóficas, tá? Qual que é o fim disso? Isso é muito perigoso. Rejeitar as escrituras é muito perigoso. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente rejeita as escrituras para ser a nossa regra de fé e prática, então a gente, como tem necessidade de ter contato com Deus, a gente tem essa necessidade dentro de nós, confirmem ou não as pessoas, né? Tem gente que nega isso, mas a gente tem necessidade de ter essa comunhão com Deus, a gente vai buscar. Se a gente não aceita a fonte da Bíblia, a gente vai buscar outras fontes. Como eu falei aí, eles dão lugar a sonhos, visões, vozes e a experiências, né, pessoais. Isso ocasiona sérios desvios, inclusive de comportamento. Por exemplo, eu vou citar um aqui. Na década de 70, um camarada chamado Jim Jones, ele fundou uma seita chamada de Templo dos Povos. Tá? O que deu isso? No ano de 1978, no mês de novembro, esse Jim Jones, ele levou 918 pessoas ao suicídio. Entre essas pessoas, 300 crianças. Tá? Foram suicidadas. As crianças, acredito que não se suicidaram, os pais, né, acabaram matando as crianças. Mas foi uma mortandade só, 918 pessoas se entregaram aí ao suicídio, graças aos ensinamentos, né, e liderança do Jim Jones, né, líder dessa seita aí, que tinha Templo dos Povos, tá? É só para você ter uma ideia, na onde vai parar o ser humano quando ele rejeita as escrituras e toma outros caminhos, certo? Eu concluo essa parte aqui dizendo para você o seguinte: a inspiração das escrituras, as escrituras elas são inspiradas por Deus.
E a autoridade das Escrituras, elas não se estendem, né? Elas não acompanham as traduções da Bíblia. Por quê? Porque nas traduções ou seja, traduções são cópias, né? E você sabe que em cópia pode haver um desvio ou outro, né? Só os manuscritos originais, eles são reconhecidos como autógrafos, ou seja, são os únicos que são considerados inspirados por Deus. Porque as traduções, elas podem, não estou falando que tem, estou falando que podem conter erros, né? Erros que facilmente acontecem. Quando você vai fazer uma cópia, para você ter uma ideia, a imprensa, esse negócio de imprimir, isso não tem muito tempo, né? Começou com... Quero ser mais preciso aqui, tá? Por isso, perder um tempinho aqui. Olha só. Começou a imprimir isso aqui a partir do ano de 1450, aproximadamente. Então não tem muito tempo. Como é que era antes? Alguém escrevia palavra por palavra, né? Isso era uma cópia e ia passando, tá entendendo? Era dessa forma que a Bíblia continuou andando com a humanidade. Porque não tinha impressão. Então, erros aconteceram, tá? Por isso, a cópia da Bíblia, ela não pode conter essa autoridade como inspirada totalmente, porque certamente conterá erros. Mas, inclusive, erros que não contém não podem ser atribuídos à cópia original, tá? Um exemplo, por exemplo, grande parte, né, dos evangélicos no Brasil usa uma versão chamada Almeida Revista e Corrigida. E nessa versão, estou usando essa só como exemplo, tá? Você quer ver? Você pode ver por você mesmo. Se você tiver uma cópia dessa na sua casa, você pode conferir lá. Vou apontar 2 erros aqui, vai. Em 2 Reis 8:26 e em 2 Crônicas 22:2, vou repetir. 2 Reis 8:26 e 2 Crônicas 22:2 falam a mesma história, sobre quando o rei Acasias começou a reinar. Em 2 Reis 8:26, diz que ele começou a reinar com 22 anos de idade. E em 2 Crônicas 22:2, diz que ele começou a reinar com a idade de 42 anos. Qual que está certo? Ele começou com 22 ou começou com 42? Então isso não é um erro da Bíblia, é um erro da tradução Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, certo? Não é um erro bíblico, é um erro de tradução. Ou um erro de edição, um erro gráfico, mas é um erro. É um erro... você entendeu, né? É um erro dessa tradução, Almeida Revista e Corrigida. Um outro erro na mesma tradução. 1 Reis 4:26 e 2 Crônicas 9:25. Os 2 textos falam das estribarias do rei Salomão. Em 1 Reis 4:26 diz que eram 40.000 estrebarias. E em 2 Crônicas 9:25 diz que eram 4.000 estrebarias. Era 40.000 ou 4.000? Então a gente vê claramente que houve um erro, né, gráfico ou de edição, certo? Mas certo é que nessa tradução, Almeida Revista e Corrigida, eu destaquei esses 2 erros aí, mas tem mais,
tá? Só para você ter uma ideia. Se você pegar, por exemplo, essa minha Bíblia aqui, ó, ela é, a tradução dela é NVI, Nova Versão Internacional. Nessa tradução, tá certo ali, tá? Você pode conferir esses textos que eu falei, só voltar depois o vídeo, e você vai ver aí esses erros que contém na revista corrigida, eles não estão na NVI, eles foram corrigidos, certo? Claro, a NVI não tem muito a ver com a revista corrigida. A revista corrigida é uma tradução Almeida. A NVI é uma outra tradução, tá certo? A partir dos originais também. Dizem que a Almeida, a revista corrigida é a partir dos originais, mas olha aí os erros, né? Que, enfim, aconteceram erros. Mas no final das contas, eu já disse, tem esses erros na tradução corrigida, mas na NVI não tem esses erros. O texto está certo, correto, não tem contradição. E tem outras traduções também que não possuem esses erros, tá? Eu citei aqui a NVI, mas tem outras também que esses erros não estão lá, certo? Mas o mais importante é que esses erros, eles não interferem no conteúdo das escrituras, ou seja, o que a palavra está, a mensagem que ela está transmitindo não é contaminada por esses erros humanos, de tradução, de edição, de erros gráficos. Eles não são transferidos para o conteúdo, para a essência do que as escrituras dizem, certo? Eles não mudam em nada, ok? Portanto, as escrituras, eu afirmo que as escrituras são a inerrante palavra de Deus. Ela não erra, né? Não contém erros de conteúdo. Contém erros, pode conter numa tradução ou outra, pode conter erro de tradução, de edição, de grafia, tá? Mas de conteúdo, de essência, não. Certo? E para encerrar o nosso assunto aqui hoje, deixa eu ver, já estou praticamente estourado no tempo. Para encerrar o assunto aqui, quem é o autor da Bíblia? Bom, eu quero apontar aqui uma evidência externa. A arqueologia, ela tem descoberto já há um bom tempo escavações de cidades antigas, artefatos e evidências que a Bíblia já apontava muito antes da arqueologia descobrir, certo? Por isso, a Bíblia tem sido o livro de cabeceira de muitos intelectuais pelo mundo. E isso só é possível porque existe algo sobrenatural que dirigiu a escrita da Bíblia, para que ela não se perdesse. Certo? A maneira como a Bíblia foi escrita também é espetacular, porque são 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros, eles foram escritos num espaço de tempo de cerca de 1.500 anos, do primeiro ao último, Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse. O espaço do tempo para serem escritos, né? Não estou dizendo que esse é o tempo da Bíblia, o tempo que ela abrange, o tempo que ele foi escrito, né? O texto, cerca de 1.500 anos, né? De distância. 66 livros, com pessoas diferentes, de lugares diferentes, épocas diferentes, costumes diferentes, e aonde não havia a comunicação que existe hoje, rádio, TV, correio, jornal, internet, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E mesmo assim, quando você olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, o que a gente vê? Um livro só, sem contradição, com uma única mensagem, né? De Gênesis a Apocalipse, você vê claramente uma unidade lógica ali, né? Tem começo, meio e fim. Nesse livro contém a história de onde eu vim, o que eu faço aqui na Terra e para onde eu vou quando eu partir daqui.
está aqui nesse livro. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu sei que com certeza não atingiu todas as suas expectativas, mas o tempo, né, já vão 50 minutos aí, tá? Eu vou ficar por aqui, esperando que de alguma maneira você tenha sido edificado a respeito da Bíblia, palavra de Deus, e que, melhor ainda, Deus tenha acendido no seu coração um desejo, né, um fogo, uma chama, para você querer conhecer mais de Deus, da palavra de Deus, de Jesus, das Escrituras, certo? Esse é o meu desejo. Eu quero orar com você agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de poder dividir aqui um pouquinho daquilo que temos aprendido ao longo da nossa caminhada com irmãos, amigos, familiares que foram tocados por Ti, Senhor, e participaram aqui, assistiram, outros que verão esse vídeo em uma outra oportunidade. Obrigado pela oportunidade de poder estar transmitindo um pouquinho disso que o Senhor tem me dado. A minha oração, Pai, é que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, essas vidas sejam tocadas por Ti e sejam despertadas para buscar na Tua Palavra, nas Escrituras Sagradas, o conhecimento firme, sólido, de um Deus vivo, amoroso e real, que está pronto para nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Eu agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite e uma ótima semana.